Case dessa semana, mais uma vez, agradecendo você, agradecendo também aos meus amigos lá do Botequim Luso Brasileiro. Botequim Luso Brasileiro, que fica ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na quadra 10. Meu amigo Servinho, o rapaz que, já que nós vamos falar de esporte hoje, ele faz ali o meio de campo, entendeu? Ele que serve, de repente ele aparece e ele está pronto já para fazer o gol, não é mesmo? Oh, que maravilha, esse é o Servinho. Mas tem lá minha querida Darcy que está se recuperando, né? Um abração para você, Darcy. E o Henry. Henry está fazendo realmente... Que fôlego, hein, Henry? Que fôlego, rapaz. Você está na defesa, você está lá na frente, você tira o gol, marca gol. Beleza, maravilha, parabéns. Mas tem toda uma equipe também atrás dessa família maravilhosa, que fica na cozinha, que fica na frente, que fica ali na pesagem, né? Que fica no atendimento ao público, o pessoal simpaticíssimo. Bom, você quer conferir, dá uma chegadinha até lá, de segunda a sábado, na hora do almoço, tá bom? A partir das 11, 11h30, o pessoal já está lá já com um aparadouro pronto para você ter o seu self-service, tem lá saladas, alimentação fria, quente, tem pessoal que gosta de sobremesa, tem doces caseiros. Bom, vai lá e observa tudo isso que a gente está falando, porque eu vou pelo menos 2 vezes por semana eu estou lá, né? E quando eu não vou, o Servinho sente e fala, pô, o que aconteceu? Ah, eu tive muita coisa para fazer, aquela coisa toda, né? Mas o importante, gente, é que é um lugar muito gostoso e no sábado ainda tem música ao vivo. Mas no programa de hoje, quem que a gente vai trazer? Nós vamos trazer, eu conto depois dessa mensagem da FIB. Quer saber o que eu estou aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu estou te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Estamos de volta com o nosso case e quem vamos entrevistar é a professora Marli Nabeiro. Ela que é professora de Educação Física, graduada, mas tem mestrado na Unicamp na mesma área. E aí ela foi se apegando pelo trabalho de pessoas com deficiências. E aí então também acabou fazendo psicologia na USP. E o foco sempre com pessoas em deficiência. No programa de hoje, dentre as várias deficiências, nós vamos abordar a deficiência visual, ou carinhosamente para nós, a DV. Atualmente, a professora Marli Nabeiro, ela atua na Unesp Bauru e faz um trabalho importantíssimo de voluntariado no SESC. Mas é a própria professora que, com os nossos agradecimentos pela sua vinda até aqui aos nossos estúdios, vai contar para a gente a respeito de goalball. Do que é isso, professora? Desde o início da minha carreira eu já trabalhei com deficiente e os esportes paralímpicos sempre foram uma opção, né, para a gente dar oportunidade à pessoa com deficiência visual. E alguns anos atrás, na disciplina que eu desenvolvo na Unesp, no curso de Educação Física, que é Educação Física para alunos com deficiências, a gente experimenta várias deficiências e várias modalidades esportivas. E num festival que a gente fez na Praça Paradesportiva, ali na Nuno de Assis, com todos os esportes paralímpicos, vivenciamos vários deles, e convidamos todas as pessoas com deficiências da cidade para participar. E um grupo de deficientes visuais que foi participar gostou muito do esporte goalball. Goalball é o único esporte paralímpico que foi criado especificamente para pessoa com deficiência. Todos os outros esportes paralímpicos são esportes
adaptados. Então a gente tem basquete em cadeira de rodas, a gente tem voleibol sentado, a gente tem o futebol, todos eles são adaptados. O goalball é o único esporte que foi criado especificamente para a pessoa com deficiência visual jogar. Ele é um esporte que acontece numa quadra de voleibol, que é toda demarcada com um barbante e uma fita em cima. Então ela fica todinha demarcada com uma possibilidade de sensibilidade. Então, tanto passando a mão como passando o tênis, o deficiente visual consegue se posicionar durante o jogo, nessa demarcação. Agora, professora, goalball, quadra de vôlei, ele é praticado com a mão ou com os pés? Com a mão. Com a mão. Com a mão. Com a mão. Por regra, a bola tem que correr na quadra encostando no chão, porque a bola é uma bola diferenciada, ela tem um aspecto de uma bola de basquete, só que ela é resistente, a borracha é resistente, ela tem perfurações, ela tem guiso dentro, então ela faz barulho quando ela se movimenta. Então a bola tem que ser lançada com a mão rasteira ao chão. Se ela for lançada no alto, é uma penalidade, inclusive. Ela tem que ser lançada no chão, porque no contato com o solo é que ela faz o barulho. A quadra é dividida em 3 partes, de 3 em 3 metros. Os primeiros 3 metros é a área de defesa, onde ficam os 3 jogadores. Cada equipe joga com 3 jogadores. Depois, os próximos 3 metros é a área de ataque. É onde o jogador pode ir, ele pode avançar mais nesses 3 metros, mas a bola tem que encostar o solo nesses 3 metros. Então, o jogador tem aí pela frente os 3 metros de defesa, mais os 3 metros de ataque. E depois tem 3 metros que é a chamada área neutra. Nesses 3 metros, nenhum atleta pode entrar. Então, é assim que se divide a quadra. E como é que faz o ponto nesse tipo de esporte? Então, todo o fundo da quadra de voleibol, que são 9 metros, é o gol. Então, nós temos 3 jogadores dividindo para defender esses 9 metros. Então, os jogadores ficam 2 alas e um pivô. Então, esses 3 metros, a defesa vai acontecer por esses 3 jogadores. Então, é um gol bem grande. E os jogadores, eles jogam basicamente no chão. Porque o gol, ele tem a altura de 1,20 m, então ele não é um gol alto. A bola tem que ir rasteira. Então, a maior parte das defesas é feita no chão. Os atletas jogam e defendem com o próprio corpo a bola. Interessante. E se bater no pé é penalidade? É falta ou não? Não é. Pode continuar o jogo. Ele pode defender com qualquer parte do corpo. O que pode acontecer, porque é um jogo que a bola vai com bastante velocidade. E como ela é uma bola pesada, muitas vezes o atleta defende, mas a bola passa por cima dele. Ela bate nele e passa por cima dele. E também é gol, como se fosse um gol contra. Bate no atleta e ainda é gol. Gente, que interessante. Eu confesso que a novidade que você está sentindo aí, eu estou sentindo aqui. Porque quando falou goalball para mim, eu pensei que fosse alguma coisa voltada ao futebol. Mas é um misto de vôlei, queima, próprio futebol, porque tem a trave lá e tudo mais, né? O gol, né? E é interessante. 6 jogadores já é o suficiente. A idade, tem idade mínima, idade máxima? Qual a faixa etária para se praticar o goalball? Então, aqui em Bauru, nós aceitamos toda a faixa etária, desde os mais jovens, para a gente começar no esporte, e até os que têm um pouco mais de idade, porque a nossa proposta é realmente abrir a oportunidade de aprender, jogar e não só competir, mas se divertir, né? Ter um lazer. Então, nós não temos restrição de idade. Claro que para a seleção brasileira, que jogou os Jogos Paralímpicos o ano passado, é claro que vai acontecendo uma seleção de faixa etária, mas é em função do desempenho dos atletas, não especificamente uma idade, né, que seja limitante. Quando há disputa, tem-se essa preocupação de manter uma certa relatividade entre as idades
ou não tem problema nenhum? Vamos Não. misturar e um de 15 com outro de 45, um de 65 com outro de 12, não tem problema. Não tem problema, porque realmente o que vai valer é o desempenho. Certo. E o esporte, é bom que também eu conte, né? Uhum. Embora ele seja um esporte para deficiência visual, a gente sabe que dentro da classificação, mesmo dentro de toda a diversidade que a gente tem dos problemas que causam a deficiência visual, nós temos uma classificação. A classificação esportiva, ela tem 3 classes. E as classes são B1, B2 e B3. A classe B1, e por que a letra B? Porque os esportes são classificados pela língua inglesa. E a palavra cego em inglês é blind, que começa com a letra B. Então, o B1 é aquele que não tem resíduo visual nenhum. Então, ele realmente, no máximo, percebe luz, mas não o suficiente para diferenciar algum tipo de objeto. Depois a gente tem o B2, que começa a diferenciar objetos. E depois a gente tem o B3, que chega a ter uma discriminação visual de uns 10%. Mas fosse no um esporte, vulto, assim, por exemplo, né? o B3 ele já consegue, ele tem uma boa discriminação visual. Certo. Mas no goalball, o detalhe é, por regra, todos os jogadores jogam vendados. Então não importa se ele é B1, se ele é B2 ou se ele é B3. Assim como a idade pode variar, a classificação da deficiência também pode variar. Todos os das 3 classes podem jogar no mesmo time. Por quê? Porque todos usam venda. A venda tem uma venda bem próxima ao olho, que é uma espécie de um curativo desses oftalmológicos, e depois vem uma venda mesmo. Então ele fica completamente sem acesso visual. Então quer dizer que numa dessa, até mesmo quem não tenha deficiência visual e queira participar com o filho, com o pai, com um parente, com um amigo, pode fazê-lo, porque vai, inclusive, até ter a oportunidade de vivenciar como é que é a vida de um DV participando de um esporte. Isso, a gente costuma fazer isso. Lá na faculdade, lá no Departamento de Educação Física, na Unesp, a gente costuma fazer muito. Todos os alunos da graduação vivenciam isso. E a gente fez, quando a gente fez o festival na praça também, paradesportiva, que foi aberto à comunidade, a gente também fez isso. É muito interessante vivenciar. Hoje, o nosso treino acontece no SESC. Então, hoje nós conseguimos, né, temos, graças ao SESC, a gente utiliza a quadra, o ginásio do SESC. Por quê? Porque, como eu disse antes, é um esporte que se joga no chão. E o piso, então, é muito importante. Então, o piso, quanto mais liso ele for da quadra, melhor para o deslizamento e para as defesas. Então, o SESC também nos deu essa abertura. E em fevereiro, nós também fizemos uma vivência que foi aberta à comunidade. Então, várias pessoas videntes foram até lá e vivenciaram o goalball junto com a gente. É muito interessante, inclusive, porque os nossos atletas que explicam. Então, os nossos atletas vão explicando para os videntes como que vai acontecer o jogo. E depois depois que eles experimentam, também percebem as posições na quadra, daí a gente venda e faz uma atividade que é realmente muito interessante. Marli, camiseta, shorts ou um abrigo e nos pés, para poder sentir aderência? Tênis mesmo dá para fazê-lo ou tem que ser alguma sapatilha especial, descalço? Como é que faz? Então, a vestimenta, começando então pela venda, sim, como pela eu disse, venda. tem que usar uma venda. Perfeito. E aí, como eu disse, eles defendem a bola pelo corpo. Então, existem algumas proteções. As mulheres usam uma proteção para os seios, os homens usam uma proteção para as suas partes íntimas. E eles jogam com uma calça e uma blusa de goleiro, porque elas têm aquelas proteções. Ainda assim, eles usam cotoveleiras, joelheiras, mas jogam com o tênis mesmo, um tênis normal, porque o barbante que fica preso com a fita crepe é possível de ser percebido mesmo com os tênis. E também, como eles jogam muito no chão, eles usam muito a mão e o próprio corpo para sentir essas demarcações. Então, a roupa que o atleta usa é uma roupa mesmo para protegê-lo, tanto do atrito com o chão, como das boladas que ele leva em todas as partes do corpo. Então, dá-se também para jogar homens contra mulheres, ou é só mulheres contra mulheres, homens contra homens?
Então, oficialmente, é sempre times femininos e times masculinos. No nosso caso, o nosso time, nós temos 3 meninas e 3 rapazes. Às vezes nós temos alguns outros alunos que vão, mas que não são assíduos. Então, normalmente eu tenho um time misto, ou às vezes eu realmente faço um time feminino contra um masculino. E a gente faz... É interessante, porque, embora, como eu disse, a bola é pesada e com o arremesso ela chega muito forte, existem algumas estratégias que também são mais sutis. Existe uma estratégia de girar a bola e ela vai devagar e silenciosa. Isso faz com que o adversário, no caso, não tenha tanto estímulo auditivo para ouvir a bola. Então, nem sempre o arremesso é com força. Às vezes é um arremesso técnico. Então, a gente faz também rapazes contra meninas, não tem esse problema também. Na competição, sim. A competição é feminina e masculina. O tempo de duração da partida? 10 minutos. Nós tivemos... 10 minutos cada tempo ou 10 minutos ao todo? Não, 10 minutos cada tempo. E 2 tempos ou mais? 2 tempos. 2 tempos. O técnico pode pedir um tempo, né, para conversar com os atletas, um em cada um dos tempos oficiais, né? Mas a gente também tem uma regra que quando faz 10 gols, o jogo se encerra. Então, a semana retrasada, nós tivemos em São Paulo o Parapan-Americano de Jovens. Então, que teve atletas de toda a América, né? E eu tive alunos que foram voluntários. E eles me escreviam, hoje o Brasil ganhou o goalball de 10-0 da Argentina. Hoje o Brasil ganhou de 10-0 da Colômbia. Então, quando o marcador chega a 10, também o jogo se encerra. Quer dizer que se fizer 10 gols no primeiro tempo, já 10 minutos, já acaba no primeiro tempo já. O jogo. Ah, que maravilha. Bom, gente, isso daí, então, nós quisemos trazer dentro do case, porque pode ser que aconteça, pode ser que várias pessoas conheçam, não é mesmo? Mas nós temos aqui em Bauru, nós temos no SESC, a professora Marli Nabeiro já falou, mas eu gostaria que ela firmasse os horários, porque não são todos os dias, não é isso? Quais são os dias, então, que as pessoas portadoras de DV, B1, B2 ou B3, ou aquelas que não têm o DV, mas que queira conhecer, que queira ir lá para ver e até, de repente, querer participar, não é? Como é que pode fazê-lo, professora? Então, aproveitando a sua fala final, eu aceito voluntários também. Olha que o nosso maravilha. Trabalho lá é um trabalho para a comunidade, né? Perfeito. Então, realmente, se alguém quiser ser voluntário, que tiver com a quinta-feira livre, pode ir lá, vai ser também muito bem recebido. O trabalho acontece, como eu disse, então, toda quinta-feira, no ginásio do SESC, às 15 horas. É a Avenida Aureliano Cardia, 671. Isso, é sempre das 15 às 16 horas. Nós chegamos um pouco antes para demarcar a quadra, porque, como eu disse, a gente tem que passar o barbante, colar fita crepe. Mas o treino começa às 15 horas e termina às 16. Então, a nossa proposta é oportunizar mesmo as pessoas com deficiência visual da cidade de Bauru e da região, é claro, para vivenciar o jogo de goalball, que é uma experiência bastante interessante. É uma atividade física, que é claro, o nosso treino tem um aquecimento inicial, a gente faz uma parte aeróbica e faz alongamento, então é uma atividade física e é um esporte, né? Que é um esporte coletivo muito interessante. E eu, então, convido não só as pessoas com deficiência, mas também os interessados, alunos que quiserem ir lá fazer um estágio ou a comunidade geral que quiser conhecer. Aqui tem educação física também, de repente está aí o convite feito, né? Porque é, como a professora disse, um trabalho voluntariado. E veja bem, graças ao bom Deus, nós estamos tirando essas pessoas que ficavam só dentro de casa, que ficavam como se fosse um objeto inanimado no canto, porque ele não vê, não enxerga, não pode mexer com ele, não pode mexer com ela. Gente, a pessoa pode ter uma vida normal, até praticar esportes. Nós estamos falando aqui de um deles.
se o tempo nos permitisse, a professora que é especialista nisso, né, com certeza falaria de todas as demais modalidades. Quem é deficiente visual? Quem tem deficiente visual na família, em casa, conhece, é vizinho, tal, dá um alô para essa pessoa, estimule essa pessoa, motive essa pessoa, faça essa pessoa acreditar em si mesma. Porque não adianta a gente só falar, a pessoa tem que acreditar e acreditando essa pessoa, então, ela vai conseguir ter esse espaço importante que a cidade, que a escola e que a professora Marli Nabeiro e seus voluntários, junto com o SESC, permite para que nós valorizemos mais a pessoa, independente de qualquer rótulo. Né? É uma pessoa que está ali, uma pessoa que tem direito a se divertir, ao lazer, à disputa normal, e que esporte, gente, é sinônimo de saúde. Então, em vez de ela ficar quietinha, então ela vai fazer lá, como a professora falou, alongamento, ela vai fazer aquecimento, ela não vai ter problema nenhum na hora de estar praticando o esporte, porque ela vai ter todo esse cuidado e profissionais da área de educação física para dar todo esse atendimento. Infelizmente, minha querida Marli, acho que aproveitamos bem, né? Porque, olha, venceu o prazo. Eu estava querendo explorá-la no bom sentido e mais alguma outra atividade que ela faz. Inclusive, ela também faz dança para o DV, né? Já fez lá em São Paulo. Me contava que está para voltar lá para São Paulo para rever os amigos. Então, a gente ainda vai fazer ainda de dança. Ela também tem que trabalha com... Quando a gente fala só, né, dá a impressão que é ecologia. Não, não é com equíneo mesmo. É com QO. É ecoterapia para as pessoas deficientes visuais. Quem sabe a gente faz ou um case ou personalidades futuramente, aí, já que nós estamos com os 2 programas aqui na TV FIB, para que a gente possa trazer mais esta importante trabalho, né, para quem tem DV. Professora Marli Nabeiro, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas informações que pôde passar, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo está bastante motivado, está bastante estimulado para conhecer esse esporte, e quem sabe desse programa saem mais voluntários também e mais participantes, né? Hoje, ao todo, são 6 que você tem lá? Não, nós temos mais, mas que atuam mesmo. Que dá para os atletas mesmo são 6. Vamos ver se a gente forma mais equipes aí, tá bom? Minha cara professora, muito obrigado mais uma vez. Ficamos com essa mensagem de esperança, e não da esperança do esperar, mas da esperança do nosso querido Paulo, pedagogo maravilhoso, que sempre traz a esperança do esperançar, né? Do esperançar, que faz com que a gente vá atrás das coisas e não fique esperando que caia do céu, tá bom? Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.